Fala galerinha do nono, tudo bem? Dando continuidade mais uma aulinha aí, onde nós vamos falar sobre os principais blocos econômicos que existem no mundo. Neste mapinha aí você pode observar que está o nome de alguns: ALCA, NAFTA, LAT, União Europeia, Mercosul. Nós vamos falar de alguns deles, ok? Um desses principais blocos que a gente pode citar é a União Europeia. Só que ela não começou com esse nome, e ela teve início lá em 1944, com o termo Benelux, que integrava apenas 3 países, que era Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Aqui é apenas uma cronologia, vamos lá. 1951, aumentou alguns países e mudou o nome. Ela passou a se chamar SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, tendo como membros Bélgica, França, Itália, Alemanha Ocidental, Luxemburgo e Holanda. Em 57, esses mesmos países, eles mudaram o nome, se tornaram Comunidade Econômica Europeia. 1991, Tratado de Maastricht, que foi feito na Holanda, criou então a União Europeia, que entrou em vigor apenas em 93. Nesta época, era livre circulação de bens, serviços e capital. Hoje, também existe livre circulação de pessoas, mas na época não, ok? A União Europeia apresenta a União Monetária e Econômica, ou seja, a adoção de uma moeda única, que seria o euro, tá? A Inglaterra, a Suécia e a Dinamarca não ainda adotaram. Lembrando que a Inglaterra saiu junto com o Reino Unido da União Europeia, não pertence mais. A União Europeia busca a união política, consiste em criação de uma política externa de segurança comum, também reforço de cooperação dos domínios de justiça e assuntos internos, construção de uma Europa social, novos campos de ação comunitárias, reforço de legitimidade democrática. Então, isso aí são alguns aspectos que quem pertence à União Europeia tem que ter, ok? E se você quiser ingressar na União Europeia, o que você tem que fazer? Olhando esses critérios aqui, será que o Brasil entraria na União Europeia? Primeiro, ser o Estado de Direito plenamente democrático. Ok, Brasil é. Ser o Estado laico no qual haja discriminação de gênero ou de ordem étnica. O Brasil está sofrendo um pouquinho esquisito, mas também entra. Manter uma política cambial e financeira rigorosa com controle inflacionário. Combater a corrupção e fortalecer instituições democráticas. Também está combatendo. Lógico, não é aquelas grandes coisas, mas está conseguindo. Estabelecer uma política ambiental com demais membros da organização. Essa, no momento, está deixando a desejar. Estabelecer políticas migratórias de acordo com os demais membros, ou seja, todos os países que pertencem à União Europeia têm que aceitar a entrada de imigrantes e refugiados. Tem uma tabela especificando quantidade mais ou menos para cada país. Atualmente, pertence aí, são 27 estados membros, tá o nome deles aí, você pode observar. Estão em negociação para entrar na União Europeia: Macedônia, Sérvia, Montenegro, Turquia e Islândia. Aqui no mapinha está também como o Reino Unido, porém o Reino Unido saiu no final do ano passado, com o Brexit, que vai ser um assunto no próximo momento. Principais desafios da União Europeia: superar a diferença no plano econômico, pois a União Europeia tem países muito ricos e tem países que estão em defasagem econômica. Nós podemos citar aqui que alguns países como Grécia, Espanha, Portugal, em 2012 teve uma crise muito firme, crise econômica. E por outro lado temos Suécia e Holanda, que desfrutam um dos melhores IDHs do mundo. E eu quero que vocês prestem atenção numa sigla aqui chamada PIGS, países considerados particularmente vulneráveis em razão do alto ou crescente endividamento, que seria aí Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Então, a inicial de cada um desses países dá esse termo aí, ó. Também, divergências políticas, movimentos nacionalistas e separatistas. Está crescendo muito na União Europeia. Pessoas nacionalistas que não querem entrada de outros tipos de culturas no país. E separatista, onde tem países que têm regiões que querem se separar. Também fortalecimento de partidos políticos radicais, xenófobos, pois em alguns países da União Europeia as pessoas são muito preconceituosas, principalmente com pessoas de outros países, de outras culturas. Incerteza para a efetivação da Constituição Europeia. Então, são alguns desafios que ele está sofrendo. Ok? Essa aqui é a bandeira, se vocês conseguem ver, ó, é a bandeira da União Europeia. E algumas características marcantes
aí deste bloco. Esse bloco aqui já é bem familiar, criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, lá no Paraguai. Tem como objetivo a eliminação progressiva das tarifas alfandegárias, ou seja, eliminar os impostos de mercadorias entre os países membros. Adotar uma tarifa externa comum, chamada TEC, lembre bem, tarifa externa comum, TEC, para comercialização com outros países que não pertencem ao bloco. Ou seja, se for um país que quer fazer comercialização com o país do bloco, eu tenho que pagar essa taxa. Prever circulação de bens e serviços e fatores produtivos também. País membro: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela, admitido em 2012. Então, esses aqui são alguns países que faz perto. Associados: Bolívia e Chile, 96, Peru, 2013, Equador e Colômbia, 2004. E essas relações desses países restringem apenas a circulação de comércio. Um país observador é o México. Esse outro bloco aqui, ele tem apenas 3 países, que é Estados Unidos, Canadá e México. Porém, ele é o bloco que mais movimenta comércio em questões econômicas do planeta. O nome dele, NAFTA, significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Eliminar barreiras alfandegárias é o objetivo. O principal concorrente deles é a União Europeia, que são os 2 blocos mais importantes que tem aí no mundo. Entrou em vigor em 1994 e tem um prazo de 15 anos para total eliminação de barreiras alfandegárias entre os 3 países. E ele já conseguiu eliminar. Porém, não existe livre circulação de pessoas, somente de mercadorias. Fique bem claro, pessoas não podem ultrapassar. Tanto que tem a maioria das pessoas do México que quer entrar nos Estados Unidos e não tem como, porque não tem livre circulação de pessoas. Grande destaque por conta da poderosa economia dos Estados Unidos, como eu já falei. O impulso alcançado pela economia canadense dependeu de grande investimento dos Estados Unidos, ou seja, os 2 países se destacam hoje, o México e o Canadá, devido aos Estados Unidos. Porém, no México, a influência do capital estadunidense se fortaleceu com o avanço das maquiladoras. Marque bem essa palavra, maquiladoras, que significa empresas que maquiam, ou seja, empresas estadunidenses que se instalaram no território mexicano, na fronteira com os Estados Unidos, em cidades como Tijuana, Mexicali. Por quê? Para poder elas virem no México, produzir com mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata, manda para os Estados Unidos sem pagar impostos. Com isso, quem sai ganhando? As empresas dos Estados Unidos. Entendeu? Então, esses aí foram os principais blocos econômicos. Tá? Tem outros, mas os principais que mais caem em prova são esses 3 aí. Beleza? Dúvidas, estou à disposição.